Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciemos esse culto em louvores e adoração ao nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar este culto com o hino 97, irmãos. 97. Desde já compartilhem a live, deem o seu like e ajudem também que essas palavras, esses cultos possam chegar em vários lugares também. 97.
esplendor, ouvimos eleitos de Deus Criador, marchando com valor na pátria celestial, onde viveremos vida eterna. Em dias fileiras do Salvador, ele é a bandeira em nossa mão, ele vos defende do poder do mal, é o vosso guia, a vossa paz divina, a vida de amor, de paz e esplendor, e vivos eleitos de Deus Criador, marchemos com valor a pátria celestial, onde vós teremos vida eterna. Em dias fileiras no poderio, que fará riquezas na porção de amor, para governares com os seus reis, junto eterno no Altíssimo Deus, acenda de amor, de paz e esplendor, ouvem de vós eleitos de Deus Criador, marchemos com amor a pátria celestial, onde vós vereis a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Cantaremos o hino 103, 103. Bendito é o nome do Senhor. Hino 103. Abandona o que é do mundo e serve a Cristo. Ó, deixa o que é do mundo e serve a Cristo Jesus. Não tardes nem mais um segundo. Sobre a cruz, pois Ele te quer levar a Deus Criador e te conceder o seu amor. Deixando as muitas vaidades que querem só te seduzir, irás na celeste cidade, a vida eterna fluir. Ó, venha Jesus, que por nós morreu sobre a cruz, pois Ele te leva a Deus Criador e te conceder seu amor. Deixando os teus argumentos que não te darão salvação, e Cristo fiel fundamento, no céu herdarás galardão. Venha Jesus, que por nós morreu sobre a cruz, pois quer te levar a Deus Criador e te conceder o seu amor. Glória a Deus. Nesta mesma alegria, virtude e comunhão, e no 175, 175. Glória a Deus.
Ninguém. Falou o Senhor, mas Ele de amor a todos promete salvação. Em Jesus tem perdão. Então busquemos. Jesus com sincero amor, na paz, na humildade, com todo o fervor divino, na mercê. Com confiança, irmãos. Só em Cristo a salvação é eficaz. Só nele a salvação é eficaz. Não é na igreja A, não é na igreja B. É em Cristo. Aceita e vida terás. Foi Ele que veio com seu poder nos salvar. Busquemos Jesus com sincero amor, glória na paz, na humildade, com todo o fervor divino, na mercê. Glória a Deus, nessa confiança nós vamos orar agora. Apresentaremos pedidos de orações, os pedidos da live, os pedidos de todos os meios de comunicação que os irmãos entram em contato com a igreja e estão sempre pedindo. Oraremos também pelas famílias enlutadas, por todos aqueles que trabalham nas linhas de frente, que Deus possa guardar e abençoar. Em nome de toda a irmandade das lives, apresentaremos a nossa irmã Ana Cristina, que sempre também está participando das lives e também está sempre glorificando a Deus. E a nossa irmãzinha Iris Silva, que também é uma das moderadoras da live, que está sempre também nos acompanhando, dando glória e pedindo também suas orações. Nesta comunhão, debaixo do sangue de Jesus Cristo, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, glória ao Todo-Poderoso, nosso eterno Deus e bondoso Pai Celestial, Criador dos céus, formador das nossas almas, no nome consagrado de Jesus, teu Filho, de joelhos dobrados, mais uma vez se encontramos neste culto, te agradecendo por este dia, por esta comunhão, por esta alegria, por esta boa preparação, teus filhos em casa, nesse momento também reunidos, ouvindo a tua palavra, ouvindo os hinos, cantando, Senhor, salmodiando, aleluia, e deixando de sair de si toda a tristeza, toda a angústia, toda
depressão, todo medo, Senhor. Nesta oração nós vamos te pedir, em nome do Senhor Jesus, manda embora, Senhor, todo espírito de depressão, todo espírito de medo, de guerra, de ira, de tribulação. Liberta o teu povo da live que está sempre pedindo oração, os irmãos que ligam aqui na igreja pedindo oração também. Abençoa cada um, é impossível lembrarmos de todos os nomes, mas nós vamos apresentar, Senhor eterno, em consideração a todos os irmãos da live, nossa irmã Ana Cristina e nossa irmãzinha Iris, Senhor, que é uma das moderadoras, bendito Senhor, do nosso YouTube. Abençoa, Senhor, para que teus filhos possam, Senhor eterno, se sentir honrados e representados por nós também, junto a eles todos os demais que pedem oração. Não dá para apresentarmos todos, Senhor, mas, Senhor, nós te apresentamos eles agora, Senhor, representando, Senhor eterno, também toda a face da terra, todos os irmãos de todas as denominações religiosas, de todas, Senhor, as tribos, nações e línguas, os irmãos da África, da Europa, os irmãos do norte, nordeste do Brasil, centro-oeste, do sul, do sudeste. Abençoa todo o ministério constituído na face da terra, todos que trabalham em hospitais, médicos, enfermeiros, Senhor eterno, os atendentes, os que trabalham em necrotérios, trabalham em cemitérios, motoristas. Senhor, toma conta da humanidade e muito em breve põe nós em liberdade, que as vacinas cheguem logo, façam bons efeitos e nós vamos te louvar. Acima de tudo te pedimos, manda-nos a tua santa, bendita e fiel palavra. No nome consagrado de Jesus, teu Filho, essas bênçãos te pedimos e te agradecemos, qual vive e reina, não só de hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Também continuaremos os anúncios da obra de Deus. Vou começar por São Lourenço da Serra. Pedimos aos irmãos que congreguem conosco. Já começou uma obra ali na nossa cidade, no meu bairro, na minha chácara, está sendo a nossa igrejinha. Deus tem abençoado muito nossos cultos, tem preparado visitas entre nós, almas que também vêm de outra igreja. Nossos cultos agora estão com o horário ampliado, irmãos. Nós começávamos às 18, agora começaremos todo sábado às 20 horas, para dar tempo dos irmãos que trabalham em comércio, que queiram nos visitar também. Será uma grande alegria. Nós estamos próximos aí em Budas Artes, Taboão da Serra, em Bugaçu, Itapecerica da Serra, em Juquitiba e Cotia também. Mas, Senhor, preparar irmãos de qualquer localidade, nossas portas estarão sempre abertas para nós louvarmos a Deus também. Também apresentamos as necessidades da obra de Deus. O nosso irmãozinho vai colocar a chave Pix e todos os dados da igreja para os irmãos também servir a Deus na parte das coletas, das ofertas, dos dízimos. Aquilo que Deus fizer você sentir, saber, a obra de Deus não pode parar. E nós precisamos estar unidos para que ela se cresça, né, irmãos? E que ela possa também, a palavra de Deus, chegar nos confins da terra. Pedimos também os irmãos que tragam alimentos não perecíveis para a mesa do amor, tanto aqui nesta casa de oração do Alphaville, como nas vossas igrejas também. Não deixe o necessitado passar fome e nem frio, roupas de frio também, em boas condições. Sirvam a Deus. Também, irmãos, temos os anúncios aqui, cultos presenciais nesta igreja, todos os domingos às 10 horas da manhã, às 18h30, todas as terças-feiras às 14 horas, presencial e online, todas as quartas-feiras às 20 horas, presencial e online também, todos os sábados às 10 da manhã, culto das irmãs, presencial e online também, cultos online de segunda a sexta-feira segunda a sexta-feira das 14 e 20 horas, às 14 e às 20 horas, todos os dias nessa casa de oração. Nós temos 2 cultos, para ninguém ter desculpa que não está conseguindo assistir o culto e pregar e ouvir a palavra, e pegar da palavra também e comer dela. Sábado temos 3 cultos, 10 da manhã, 14 horas e 20 horas. E também, domingo, temos 3 cultos também, às 10 da manhã, às 14 horas e às 18h30 horas. Os irmãos procurem se organizar para pelo menos num desses cultos estar. Nos cultos presenciais, procuremos também estar congregados nas nossas igrejas, nas nossas cidades e nas nossas comuns também, tá bom? Tem as aulas de música aqui nesta igreja às 8 da manhã. Os irmãos também tragam as crianças, as irmãs que querem estudar a música, para estarmos sempre juntos, né, irmão? Também aproveito a oportunidade para dizer para os irmãos agradecer. Nos cultos passados eu falei do meu canal e tinha 997, agora já estamos com 1.001, 1.002, coisa assim, já tá bom, né? Já dá para nós fazermos algumas lives. Também eu postei o culto do sábado da nossa salinha, lá eu postei no meu canal. Convido os irmãos para ir lá também assistir conosco. Deus nos abençoou grandemente. Contei um testemunho da minha sobrinha,
que Deus fez 2 milagres, e também Deus mandou a palavra, e nós colocamos no canal no meu canal ali também. Em breve também Deus vai preparar um canal da CCA ali de São Lourenço, mas por enquanto estamos usando o meu canal próprio. O meu canal é Ricardo Novaes Coach, C-O-C-O-C-H, Coach, tá bom? Então os irmãos, procurem lá no YouTube que já vai aparecer. Eu vou estar um bonitão assim como sempre, né? Perdão, é brincadeira. Então os irmãos procurem lá e assistam nossos cultos também, compartilhem, para que também os irmãos da minha cidade possam também comparecer nos cultos e possam também conhecer que ali tem uma obra de Deus, da nossa região também. Tá certo? Às 20 horas ali na minha cidade também. Então esses são os anúncios, vamos cantar mais um hino e o Senhor nos mandará a sua palavra. O hino 95, com a ajuda de Deus. Glória a Jesus. Bom coro, santo é o Senhor. A semente do Evangelho de Cristo Jesus. Semearei a palavra potente, que bons frutos da graça produz. Semearei pelo Espírito Santo de Deus. Ceifarei vida e glória eterna no céu. Semearei a justiça divina nesta terra de lutas e dor, e na paz semearei a doutrina, sã doutrina do meu Criador. Semearei pelo Espírito Santo de Deus. Ceifarei vida e glória eterna no céu. Semearei eterna e celeste, gera filhos de Deus Criador, na imagem de Cristo se reveste, e perfeito nos fazem amor. Semearei pelo Espírito Santo de Deus. Vida e glória eterna no céu. Glória a Deus. Aguardaremos a revelação da palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Bendito o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Semear a palavra é falar do Evangelho, é falar da palavra de Deus e não de doutrinas. Semear a palavra é isto. E semear a palavra é você agora que está assistindo a live, compartilhar esta live, compartilhar este culto. Isto é semear. Você joga a palavra
E o Senhor vai permitir que ela caia. Se ela cair em terra boa, ela crescerá e dará fruto. Se não, você fez a tua parte de servir a Deus sem semear. E também convide as pessoas para assistir os nossos cultos, tanto entrar no meu canal e assistir o culto da minha cidade, como entrar aqui, assistir o culto daqui dessa cidade, entrar no canal da CCA Sorocaba, assistir o culto dos irmãos ali. Esses dias assistindo os cultos com os irmãos, cultos maravilhosos, irmãos. Compartilhem os cultos desses irmãos, compartilhem os cultos aqui do Alphaville e de todos nós, e assim nós vamos se alegrar na presença de Deus. E não pense que palavra é palavra, como eu falei no outro culto, palavra quentinha, fresquinha. A palavra de Deus vai sempre ser quentinha e sempre ser fresquinha, seja ela gravada ou não. Se não der para você assistir a palavra agora, assiste mais tarde, assiste antes de dormir. Ela vai fazer o mesmo efeito na tua vida. Porque o cozinheiro, é esse aqui, e o fogo da sua presença está sempre aquecendo a sua palavra. Ela nunca vai ficar velha. Se você tiver que trabalhar, você precisa levar uma comida para sua... Nós chamamos de marmita, né? Nós levamos a comida. E quando nós vamos comer, nós precisamos aquecer a comida para nós comermos. Mas ela não deixa de perder a vitamina, ela não deixa de matar nossa fome. Ela continua sendo a comida feita pela tua esposa, feita por você mesmo. Uma comida boa, de qualidade. Se você comprar uma comida no delivery, ele vai entregar até a sua casa. Já passou um pouquinho, já esfriou. Ela não é uma comida pura, feita na hora ali. Você não está sentindo o cheiro de quem está fazendo. Mas ela é a palavra de Deus, irmãos. É a mesma coisa, com a diferença. A palavra de Deus, o fogo do Espírito Santo, o fogão de Jesus Cristo nunca apaga. Você pode ter 10 anos ouvindo a mesma palavra, ela vai fazer o mesmo efeito na tua vida e efeitos de acordo com a sua necessidade. Porque o Senhor, Ele conhece os corações e a sua palavra transcende os tempos. Imaginemos nós, a palavra de Deus, a Bíblia. Quantos anos foi feita a Bíblia? E ela não é atual? Ela não faz efeito na nossa vida todos os dias. Nós podemos ler os Salmos 23, ele vai ter sempre um efeito diferente. E a palavra de Deus do mesmo jeito. Imagina se para cada culto, se para cada dia nós tivermos que ter uma Bíblia diferente, porque a palavra vem fresquinha. Irmãos, a revelação de Deus, ela vem do reino da glória de Deus. E ela faz efeito na nossa vida toda hora que nós tivermos necessidade. Entenda isso. E deixa dessa bobeira de, a palavra tem que vir na hora. A palavra de Deus, ela está aqui, ó. A revelação do Espírito Santo, ela vem na hora e ela atinge tantos quantos precisarem. Você está falando porque você tem culto para você assistir todo dia, você tem igreja, a sua igreja de repente tem uma igreja a cada esquina, mas muitas pessoas não têm esse mesmo privilégio que você tem. Então eles comem da palavra que Deus prepara para eles. Então quem tem fome come e dá glória a Deus e se alimenta. Então nós vamos ler a palavra no livro de Mateus, no capítulo 7, devia ter falado antes. Mateus capítulo 7, não vai se alongar, vai ser uma palavra curta. Nosso tempo aqui também é bem curto, né, Oliver? Então a gente precisa otimizar o tempo. Mateus capítulo 7. Não esqueça também de entrar no nosso canal, Ricardo Novaes Coach, e se inscrever para ouvir também as palavras dos nossos cultos. Vamos sempre tentar colocar ali, os irmãos acompanhar também. Diz o título da palavra: o sermão da montanha continua o juízo temerário, as coisas santas não deis aos cães, perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas. Devemos ouvir e executar as palavras de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados. E que com a mesma medida que medirdes, também vos medirão a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o teu argueiro que está no teu olho, estando tu uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que as pisem com os pés, e voltando-se, os despedacem. Somente até aqui. Amém. Vários conselhos em um só. Primeiro conselho, diz para nós não julgarmos, porque com o mesmo julgo que julgarmos, também seremos julgados. É justo que seja assim.
Às vezes nós julgamos alguém pela aparência, às vezes nós julgamos alguém pela atitude, às vezes tem aqueles que ainda julgam pela cor, incrível que pareça, mas julgam. Tem aqueles que julgam alguém pelo carro que ele tem, pela casa que ele tem, pelo ministério que ele tem, pela posição social que ele tem. Julga. Julga que é soberbo, ou julga que é miserável, ou julga que é uma pessoa de má índole, porque às vezes está usando barba, porque às vezes a mulher está com uma roupa mais escandalosa. Julga a pessoa. Julga o irmão porque viu fumando. Julga a irmã porque viu andando com uma calça comprida, quando na verdade na Bíblia não fala nada disso. Não fala sobre uso de calça comprida, mas isso é um tema que muito em breve farei uma live para conversar com quem quiser. Mas julgamos alguém porque trocou de trabalho, julgamos alguém porque saiu do trabalho, julgamos alguém porque não fez aquilo que nós aconselhamos que fizesse, não seguiu o caminho que nós queríamos que seguisse, julgamos alguém porque não tem a mesma opinião que nós temos, não vai na mesma igreja que nós vamos, não professa da mesma fé que nós professamos. Julgamos alguém porque, enfim, ganha mais ou ganha menos, porque comprou um carro novo, porque comprou uma casa nova. Julgamos e falamos, só pode estar roubando. Não é possível, esses dias estava aí andando de carrinho velho, agora está andando de carrão. Julgamos, sem conhecer a história, sem conhecer o passado, sem conhecer os caminhos que levaram aquela pessoa a alcançar aquele bem, os caminhos que levaram a pessoa a conseguir adquirir aquela casa. Às vezes não observamos o tanto que aquela pessoa estudou para entrar naquele concurso. E às vezes, por nós não termos, glória a Deus, nós achamos que a pessoa também não pode ter. Por nós não termos conseguido, nós achamos que a pessoa também não devia ter conseguido. Ou nós julgamos porque nós entendemos a doutrina de uma maneira, nós entendemos a palavra de uma maneira, nós entendemos os ensinamentos de uma maneira, nós compreendemos a graça de uma maneira, mas nem todo mundo entende como você entendeu, nem todo mundo passa por aqui as mesmas ideias que passam pela tua, nem todo mundo cabe na mesma forma que você foi colocado, tem forma para todos os tamanhos, e Ele é que nos molda. E às vezes o que é errado para você, não é errado para o teu irmão, e às vezes o que é errado para mim, não é errado para o Oliver, desde que não esteja fora da palavra. Cada um tem o direito de se vestir como se sente bem, de ter o amigo que quer ter, de ter o corte de cabelo que quer usar, de usar a roupa que quer usar, desde que seja decente para ela ou para o meio social em que ela conviva. Cada um tem o direito de escolher as suas comidas. Cada um tem o direito de buscar aquilo que sonha. Ah, mas é carnal, porque só pensa em coisas carnais. Ah, mas está estudando demais. Ah, porque quer ser rico. Ah, porque quer ser aquilo. Hipócrita, te chama o Senhor nesta tarde. Enquanto você está julgando o teu irmão, você está orando por ele. Enquanto você está julgando a tua irmã pelas vestes, tá mostrando aí, Oliver? Quero chegar bem pertinho. Tamanho desta tua língua comprida. Enquanto ela está errando no teu olhar, com a veste,
Você já viu quanto mal você falou dela para os demais que passaram por perto de você? Será que o erro maior está nas vestes dela, no bigode dele, no cabelo dela, na barba dele, no carro dela? Ou está no tamanho da tua língua? Aleluia! Hipócrita, diz o Senhor para todos nós. Hipocrisia, irmãos, é um termo usado quando nós queremos dizer que alguém está sendo dissimulado, está sendo falso. Alguém está fazendo algo que não condiz com a verdade, ou está dizendo algo que não condiz com a verdade. Hipócrita é aquela pessoa que fala, mas não faz. Hipócrita é aquela pessoa que quer corrigir o mundo, mas enquanto a vida dele está uma bagunça. Hipócrita é aquele pastor, aquele bispo, aquele ancião, que quer tirar a liberdade de todo mundo, mas a casa dele está uma baderna, e ele não põe ordem na própria casa, mas quer corrigir a casa do outro. Hipócrita é aquela irmã que fala mal da vizinha, que fala mal do casamento desse, que fala mal do casamento daquele, mas o casamento dela está a ruínas. Isto é ser hipócrita. Que caia de nós, em nome de Jesus Cristo, toda a hipocrisia, que sejamos verdadeiros diante de Deus, que sejamos puros, que paremos de julgar, que antes de julgar o outro, julguemos a nós mesmos. Verifiquemos como está a nossa família, verifiquemos como estão os nossos filhos, verifiquemos como estão os nossos casais, nossos esposos, nossas esposas, verifiquemos como estão nossas contas bancárias, verifiquemos como está, glória, o nome de Jesus, na nossa igreja. Olha, enquanto você está botando, aleluia, botando fogo na igreja do outro, como está a tua igreja? Aleluia, você realmente anda na linha? Tua igreja realmente anda nos princípios da palavra? Ou é só falácia? Ou é só doutrina? Ou é só ensinamento que ninguém segue? Hipócrita. Enquanto nós estamos falando do nosso irmão, nós estamos com uma trave nos nossos olhos, quer dizer, fechada. E nós estamos aqui, ó, falando do outro, falando do marido do outro, falando da mulher do outro, falando do filho do outro. Tem gente que é perito em falar do filho do outro. Começou a namorar, ah lá, você viu? Fulano está namorando com criatura. Perdoe, amados, mas é a palavra que Deus nos dá nesta tarde. E infelizmente, por conta da tua língua, teu filho paga. Infelizmente, por conta da tua arrogância, a tua família paga. Infelizmente, por conta desse jeito seu de querer controlar a vida do outro, o inocente acaba pagando. Ô hipócrita, deixa a tua hipocrisia nesta tarde, começa a cuidar da tua vida, começa a cuidar da tua casa, começa a cuidar bem dos teus filhos, seja um bom pastor, seja um bom cooperador de jovens, seja um bom cooperador oficial, seja um bom diácono, seja um bom ancião, seja um bom bispo, seja um bom padre, seja um bom presbítero, aleluia, seja uma boa diaconisa, seja um bom missionário, glória ao nome de Jesus. Bendito seja Deus que nos manda esta palavra. Para de cuidar da vida do outro, cuida da tua vida, cuida da tua casa, cuida das tuas vestes, cuida do teu salário, cuida do teu emprego, cuida de não deixar teu nome sair como caloteiro por aí, cuida e não ficar devendo para ninguém. Cuida de quem está perto de você. Em vez de julgar, abraça. Em vez de condenar, absolva. Em vez de proferir palavras de maldição, profira palavras de benção. Em vez de ficar jogando as coisas de Deus aos porcos, em vez de ficar falando mal da vida do outro, da vida do vizinho, da vida do cooperador, da vida do irmão, da vida da irmã, da saia que a irmã está usando, do véu que a irmã não usa, do véu que a irmã usa, da calça que a irmã usa, da calça que a irmã não usa. Aleluia, se te chegou uma santidade maior do que a dela, fica-te em paz, ora por ela, tira a trave que está no teu olho, para depois você falar do argueiro que está no olho do teu irmão. Aprenda
que você não vai mudar o mundo com a tua sabedoria, que a sabedoria pode ser para você, pode ser que você alcançou um nível de sabedoria, mas teu irmão ainda não. E se você falar, você vai estar estragando a obra de Deus. Se você colocar a mão, você vai estar estragando a obra de Deus. Você vai estar jogando uma maldição sobre os teus filhos. Não faça isso mais, irmão e irmã. Nós estamos vivendo dias de tribulação. Você está em guerra na tua casa, teus filhos estão em guerra, teu marido está em guerra. Mas olha no espelho da vida nesta tarde, por esta palavra. Enxerga os teus erros primeiro. Em vez de falar, quando você for falar alguém, apontar o dedo para alguém, isso é velho, é até prático de falar, mas olha, tem 3 dedos apontados para você. Enxerga isso pelo amor do nome do Senhor. Enxerga que você não é santo, que você não é santa, que quando você está falando do outro, você está sendo hipócrita, que você faz coisas erradas. Você pode não beber, mas você faz fofoca. Você pode não cortar o cabelo, mas você passa, aleluia, você passa a base. Olha, tá vendo? Você coloca um peso na vida do outro, mas você não faz, aleluia. Se para o teu irmão não é errado cortar o cabelo, porque para você é. Se para o teu irmão não é errado usar um batom, porque para você tem que ser. Se você não se sente bem usando, porque você critica quem usa. Você pode não usar batom, mas a tua vida está de ponta cabeça. Teus filhos fazem por você. Bendito seja Deus. Você pode não dever para ninguém, mas a tua vida é uma dívida com todos. A tua alma você deve para Deus, porque você não paga com amor. Glória a Deus. Você pode andar com a saia até o pé arrastando pelo pé, mas a tua língua anda igualzinha a saia arrastando pelo pé também. Ô irmã, ô irmão, paremos de julgar, abracemos mais, amemos mais. Procure não saber do defeito do outro, se souber, abafa. Não faça da vida do teu irmão um escândalo. Não seja você o causador de um grande escândalo na vida de alguém, de uma igreja. Seja um bombeiro espiritual, apaga fogo. Mas Senhor, tem que todo mundo saber, mas é você que tem que ser o holofote? Santo é o Senhor. Seja distribuidor de palavras boas, de boas notícias. Notícia ruim já tem Satanás por aí para espalhar. Você está servindo a quem? A Deus ou ao diabo? Você está sendo um transmissor da semente do bem ou da semente do mal? Escolha. Você escolhe. Às vezes você tem uma vida, ali ó, se olha para você e fala, ele é uma santa de Deus. Ele é um santo homem de Deus. Coração está peludo. Coração está mal, coração não perdoa, coração deseja o mal, coração não pinta o cabelo, mas a alma está enegrecida, não corta o cabelo. Irmão, não esperava pregar esta palavra, confesso para os irmãos, mas não tem misericórdia, não tem o perdão, não usa uma veste escandalosa, mas a tua alma é um escândalo, a tua língua é um escândalo, teus olhos onde bate seca. Tem olho de crente, irmão, que é pior do que feitiço. Tem língua de crente que é pior do que macumba, pior do que feitiçaria. Você olha, você joga praga com o olhar. Seja repreendido todo olhar de crente malicioso, de crente macumbeira. Oh meu Deus, perdoa, irmãos. Mas a palavra está vindo do reino da glória de Deus e não vou levar para minha casa. Seja repreendido todo olho mau, toda língua, aleluia, que põe fogo em cidade. Seja repreendido por essa palavra toda a maldade que está no teu coração. E se você permitir, eu entro no teu coração hoje, eu faço uma limpeza nele. E nesse olhar maldoso, nessa língua maldosa, venenosa, eu troco por uma língua de fogo e coloco em ti uma língua abençoada, um olhar abençoado, onde você põe os teus olhos, haverá benção, onde você abrir a tua boca, haverá profecia de Deus, e quando você começar a fazer assim, a tua casa vai melhorar, teus filhos vão ser melhores, tuas noras vão ser melhores, teu emprego vai ser melhor. Você fala mal do teu patrão toda hora, você fala mal do teu salário, de quem coloca o pão na tua mesa, em nome de Jesus Cristo, para com isso, abençoa o teu patrão, e a benção que cair na vida dele, cairá também na tua. Oxalá que a tua benção, a tua prosperidade não venha
pior ainda, porque você só fala mal, só critica, só diz mal da palavra, diz mal do pregador, diz mal do patrão, diz mal disso, diz mal daquilo. E o que de melhor você está fazendo? O que melhor você está fazendo? Enxerga isso, amados. Essa palavra veio para um despertar na nossa vida. Essa pandemia tem que servir de alguma coisa. Se nós não aprender a ser homens e mulheres melhores, olha, pode fechar o céu, Senhor. Porque não serviu para nada isso aí. Se nós não aprender a usar a empatia, o que é empatia? É se pôr no lugar do outro. É sentir a dor do outro. É sentir a angústia do outro. É estar no lugar dele, é estar no lugar dela. É se pôr no lugar daquele que você está criticando. É se pôr no lugar daquele que você está falando mal. Se ponha no lugar dele. Enxergue como se fosse tua filha que estivesse passando por aquilo, teu filho, teu marido, teu esposo. Enxerga-te no lugar dele. Se compadeça dele, se compadeça dela. E tudo vai ficar melhor na minha e na tua vida. O pregador é o primeiro que come. Eu estou comendo essa palavra e eu pego a espada pelo fio. As minhas mãos estão sendo cortadas por esta palavra, porque eu também preciso deixar de hipocrisia, eu também preciso deixar de falar do outro. O pregador, irmão, não é santo, nós estamos aqui se santificando na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra e se santifique por ela. É a palavra de Deus, seja louvado, amém. Unidos oraremos a Deus no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Jesus. Santificado seja o teu nome. Rei da vida, glória ao teu nome. Glória a Deus, aleluia. Nosso eterno Deus e bom Pai Celestial, te agradecemos por mais este dia estarmos na tua casa, pelos hinos cantados, Senhor, pela alegria de senti-los. Te agradecemos por estar aqui na tua presença, o teu povo aí nas suas casas. Sabemos, Senhor, que essa palavra atingiu muitos corações e atingirá ainda. Senhor eterno, pedimos a ti, Senhor eterno, que guarda os teus conselhos na nossa vida, na nossa alma. Eu queria muito, Senhor, ter pregado uma palavra de libertação, de glória, de virtude, que teu povo aí em casa pudesse estar chorando de alegria, Senhor eterno, chorando de felicidade por estar ouvindo uma palavra de promessas. Mas, Senhor eterno, esta palavra de hoje não foi uma palavra de promessas, Senhor, mas foi uma palavra, Senhor eterno, que nos promete, Senhor eterno, aleluia, nos consertar, nos corrigir, nos ensinar, nos adornar, tirar de nós o que é mal. Senhor, existe melhor promessa do que essa? Existe melhor virtude do que essa, Senhor? Melhor palavra do que essa? O sabão do lavandeiro passando na nossa alma hoje, tirando todas as nossas manchas, aleluia, derrubando, Senhor eterno, a língua do fofoqueiro, aleluia, tirando esse olho malvado e maldoso de alguns dentre nós, bendito Deus, e colocando nós uma santificação mais pura nesta palavra. Senhor eterno, permita que ninguém, Senhor eterno, se sinta abatido, mas que possa sair daqui, Senhor, estar aí na tua casa, aliviado, sabendo que tu, Senhor eterno, ouviu a sua oração e preparou para nós uma palavra, Senhor eterno, que limpou as nossas almas, escondeu nós os nossos adversários e colocou nós o dom da empatia. Em nome de Jesus Cristo, receba hoje o dom da empatia, o dom de sentir a dor do outro, de se colocar no lugar do outro. Receba agora por esta oração o dom de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. Em nome de Jesus Cristo, Senhor eterno, tira dos nossos olhos toda a escama, aleluia, todo o argueiro que está nos nossos olhos. E quando nós olharmos alguém provado, Senhor, alguém desanimado ou alguém que pensa diferente de nós, nós possamos entender, Senhor eterno, e saber que cada um, Senhor eterno, entende a tua obra de uma forma, entende a santificação de uma forma, entende a doutrina de uma forma, mas que nenhum de nós pequemos para matar a nossa alma. Graças nós te damos por tudo e que ninguém jogue ninguém no inferno também, Senhor eterno, que possamos dar as mãos uns aos outros e juntos subirmos aos céus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, essas bênçãos te pedimos e te agradecemos, o qual vive e reina para a eternidade. Amém. Deus seja louvado. Amém. Cantaremos o hino 57, bem alegres. Glória a Deus. Aleluia. Sejamos gratos a Deus até pelas provas que Ele nos dá, pelos açoites que Ele permite de passarmos.
grato ao teu Senhor por esses conselhos. Seja eternamente grato a Ele pela vida que recebeste a graça de Cristo. Engrandeça o nome do teu Senhor. Seja grato ao teu Senhor, que Ele se lembrou de ti mais uma vez nesse dia. De coração, ó Senhor, quero ser. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Divina graça de ti receber. Sempre, sempre, sempre o teu nome eu exaltarei. Face, ó Deus, Santo Senhor, dá graças a Deus, glorifique, mais grato a Ti, mais grato a Ti, de coração, eternamente, ó Senhor, quero ser, celeste graça de Ti receber, sempre o Teu nome, ó Deus, engrandecerei. Glória a Deus. Aleluia. Que a santa paz de Deus, os fiéis conselhos da palavra, a correção e a fé permaneça na nossa alma para a vida eterna. Amém. Glória a Deus.